Peço que os pequeninos sigam com a irmã Solange até lá acima, vai ter a sua programação. Até que idade? 8, não é? É, até aos 8. Os 8 ficam para cá. Depois dos 8, até aos 8 anos podem subir, os mais velhinhos podem ficar aqui. Queridos irmãos, eu convido-os agora para meditarmos na Palavra de Deus. E convido-os a abrir as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Cuidado com essa câmara aí. Lucas capítulo 13, nós vamos ler os versículos 10 até ao versículo 17. Lucas 13, 10 a 17. É no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. E diz assim a palavra de Deus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Ora, quem ensinava era Jesus, não é? Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, ou o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que podem trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia do sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Este episódio, aqui no Evangelho de Lucas, vem na sequência de mensagens que nós temos vindo aqui a trazer. Começámos no capítulo 1 e domingo após domingo vamos lendo um pouco de Lucas e comentando. E hoje nós vemos que este episódio passa-se no chamado Dia do Senhor. Para os judeus, eles celebravam o Sabat, ou sábado, o dia em que dedicavam a descansar, a estar com a família, mas também dedicavam para ir à sinagoga. Podemos dizer que é aquilo que corresponde para nós hoje à igreja, não é? Iam à sinagoga para ouvir a palavra de Deus, para serem edificados, para ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Naquele sábado, várias pessoas foram. Jesus estava lá também. Jesus até estava a ensinar nesse sábado. E as pessoas que foram pessoas que iam, cada uma ia, era diferente umas das outras. Nós podemos agrupá-las aqui em 3 grupos. Um grupo representado pela mulher. As pessoas que vão à sinagoga encurvadas. Que esta mulher foi lá encurvada, já iremos falar sobre ela. Mas também o grupo daqueles que vão para cumprir apenas um ritual. Os fariseus, aqueles hipócritas que lá estavam, que até eram inimigos de Jesus, que até se opuseram àquilo que Jesus estava a fazer e estão aqui simbolizados por este principal da sinagoga.
mas também depois temos o povo todo, que aqui é referido. E o que é que nós vemos aqui? Este texto vem na sequência daquilo que nós tínhamos dito, em que algumas pessoas, vendo desgraças e tragédias e coisas que tinham acontecido sobre algumas pessoas, uns caíram uma torre em cima, os outros foram todos mortos numa revolta, e atribuíam isso a um castigo de Deus, atribuíam isso ao seu pecado. Porque acreditavam que aqui, na terra, nós vamos receber o pagamento por todo o mal que fazemos. Jesus deixa bem claro que não é assim. Jesus deixa bem claro que mesmo aquele que não há um grau de pecadores que merecem morrer ou outros que não merecem morrer. Há pecadores que precisam de se arrepender. Isso é o que Jesus disse. Não importa onde é que nós estamos, mas se qualquer um é um pecador que precisa de se arrepender. Deus é santo e um só pecado ofende a santidade de Deus. Podes ser muito boa pessoa, mas se cometes um pecado já ofendeste a santidade de Deus e precisas de te arrepender. E não há ninguém que tenha cometido aqui um só pecado. Um só pecado, pelo menos por dia ou por hora. Porque nós somos pecadores, é a nossa natureza. Mas agora nós estamos aqui perante alguém que há uma vida que vem sendo escravizada por um mal, por uma doença, por uma enfermidade. E o texto começa por dizer que Jesus ensinava no sábado e que ensinava na sinagoga. E o sábado era sagrado. O ir à sinagoga era importante. Um verão destes, há uns anos, eu fui passar férias e fui passear num sábado a Belmonte. Belmonte é uma terra que fica aqui no norte, ali para os lados de Viseu, se não estou enganado, e onde há uma comunidade judaica ainda bastante antiga, que resistiram desde os tempos da Inquisição e que mantêm todas as suas tradições. Tem a sua sinagoga, os portugueses conhecem Belmonte, já ouviram falar, e então eu fui lá com a família, porque havia em Belmonte uma feira medieval. E eu gosto muito das feiras medievais. Sabem que o que mais gosto nas feiras medievais são as sandes de lombinho de porco e aquelas coisas boas que lá estão, não é? Então, fomos lá visitar a feira medieval. As pessoas nas feiras medievais andam trajadas com vestes antigas, vestes da Idade Média, não é? Então, o que é que eu vi? Eu vi um senhor que andava ali a passear-se vestido de frade, não é? Vestido de monge. Mas também vi homens judeus daquela comunidade indo para a sinagoga, com aqueles trajes que eles usam, preto, gravata, não é? O chapéuzinho. E eu, a dada altura, meti conversa com o frade, que não era frade, estava a fingir, porque estava vestido de frade, mas com o judeu, que era mesmo judeu. E eu pensei, olha que está aqui uma oportunidade bonita para eu tirar uma fotografia, um judeu, um frade católico e um pastor protestante. Então o que é que eu digo? Disse assim, vocês não querem tirar uma fotografia? Os judeus sabem o que é que disse? Eu vou para a sinagoga. É sábado. Era sábado, nem fotografia. Nem fotografia ele ia tirar. Eu fiquei frustrado, não tive essa fotografia. Não tive essa fotografia. Mas isto só para dizer que o sábado era sagrado. Nada se podia fazer. É claro que os fariseus e os rabis sempre tinham ali um jeito de interpretar a lei e de abrir exceções. Nós encontramos isso aqui. Porque quando Jesus curou aquela mulher, o chefe da sinagoga veio logo criticar, venham cá noutros dias que isto hoje não é dia para curar. Hoje não é dia para salvar ninguém, hoje é dia só para vir aqui adorar, cumprir os rituais religiosos, não é dia para mais nada. E o que é que o Senhor Jesus disse? Hipócrita. Então vocês não soltam o boi no sábado e o jumento para irem levá-lo a beber, para não morrer à sede, não é? Então se fazem isso, porque é que esta alma que está presa não pode ser libertada hoje também? E o que é que nós podemos perceber daqui?
Ora, irmãos, primeiro nós vemos aqui, no versículo 11, que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. É o que diz o versículo 11. Esta mulher foi, tal como Jesus, à sinagoga. Tal como o chefe da sinagoga, à sinagoga. Tal como toda a gente foi à sinagoga. Mas ela foi lá por quê? Ela não foi lá como muitos faziam, que iam atrás de Jesus para serem curados, ou que iam atrás de Jesus para receberem alguma coisa. Ela foi lá porque era o dia do Senhor e ela queria ir a ouvir o ensinamento da palavra. Nós podemos perguntar, nós não estamos na sinagoga, estamos na igreja, mas o que é que me trouxe aqui hoje? Bom, alguns vieram porque querem ouvir o ensinamento da palavra. Outros vieram porque vieram fazer companhia aos irmãos que foram batizados. Outros vieram porque foram convidados. Temos aqui pessoas que vieram de Espanha até, não é? Para estar aqui. Então, temos muita gente que foi convidada e veio nos visitar. Porquê é que nós estamos aqui? Esta mulher estava ali porque ela queria ouvir o ensinamento de Jesus. Ela não foi à procura de cura, como muitos tinham feito. Ela não foi pedir nada a Jesus. Ela foi e ficou lá no seu cantinho. Era o dia do Senhor, era o dia de ir à sinagoga, ela foi. E mais interessante, ela tinha uma enfermidade há 18 anos, andava encurvada. Devia ser algo grave na coluna que fazia com que ela andasse assim, irmãos, assim. Já viram pessoas a andar assim? A mãe do meu pai, a minha avó paterna, andava assim, com um problema que tinha na coluna. Mas ela foi assim. Mesmo assim, não teve problema que se rissem dela, ou que tivessem pena dela, ou qualquer outra coisa. Não havia desculpa nenhuma. Era dia do Senhor, vamos à casa do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor. Foi isso que ela fez. Não se desculpou. Ela queria ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Isto faz-nos pensar. Às vezes nós, por a mais pequenina coisa, uma unha encravada, já não vou à igreja, não posso andar. Não é? Uma pequenina alergia, já não vou à igreja porque não posso ir. Ou então simplesmente, estou muito cansado hoje. Ela foi mesmo assim, com esta enfermidade. E esta enfermidade era uma enfermidade que, mais do que física, era espiritual. E porquê? Se os irmãos repararem, o versículo diz que esta mulher tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Um espírito de enfermidade. O que é que isto significa? Isto significa que o sofrimento que aquela mulher estava a passar tinha causas espirituais. Nem sempre, irmãos, nem sempre os problemas visíveis, sejam físicos, sejam outros, têm uma causa física. Nem sempre uma doença é por causa de uma bactéria, Às vezes, irmãos, não é sempre, mas às vezes há razões espirituais por trás. Às vezes há problemas invisíveis que são da área espiritual que provocam doenças. Temos aqui alguns médicos. Às vezes eles sabem que muitas doenças, depois de todos os tratamentos, ainda estão lá. E porquê? Os irmãos poderão dizer, olha, isso é superstição. Então vamos ver se é. Da mesma maneira como Jesus tinha ensinado que nem todo o castigo, nem todo o mal que vinha à vida das pessoas era por causa do pecado, ele agora também está a ensinar que há males que vêm por causa de problemas espirituais. Aqui havia um espírito que aprisionava esta mulher. O versículo 16 diz, não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Havia uma causa espiritual. Há problemas visíveis, físicos, materiais, que têm uma causa invisível que é espiritual. Problemas que não nos deixam endireitar a vida, que não nos deixam endireitar e viver bem. Se não reparem, no Velho Testamento, nós temos uma história que é muito conhecida. Há vários exemplos, mas eu quero usar esta que é muito conhecida. O caso de Jó. Toda a gente ouve falar de Jó e da paciência de Jó. Mas o que é que aconteceu com Jó? Já era um homem temente a Deus. Jó era um homem reto, um homem bom. Tudo isso a Bíblia diz que ele era.
Jó perdeu tudo e perdeu a saúde. E porquê? A Bíblia nos diz lá, no livro de Jó, que Satanás foi atormentá-lo, fazer-lhe mal, com a autorização de Deus. Para quê? Para provar que ele não era um bom crente. Para provar que ele era apenas um interesseiro. E Jó foi firme até ao fim. Não vacilou. Qual foi a causa da sua doença? Diz que a chaga dele era pelo corpo todo, que ele, até com um tijolo estava esfregando, até a pele saía. Qual foi a causa dessa doença? Foi Satanás. O próprio apóstolo Paulo dizia que era atormentado por um espinho na carne, que tinha razões espirituais. Então, há muitas causas. Muitas. Nós passamos por elas. Quando, muitas vezes, nós queremos fazer a vontade de Deus, quando nos propomos a realizar coisas boas para Deus, quando queremos ir ao encontro de Deus, às vezes somos atacados por causas espirituais. Só que o que é que vai acontecer? Causas físicas. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A semana passada, Didi-me estava a ser batizado, todo contente. Foi batizado hoje. Ele foi levar à minha casa o carro da minha filha, que ele tinha levado à inspeção. Didi-me é mecânico. Ele levou à inspeção e foi depois, deixa o carro aí na sua casa. Parou o carro, deixou o carro dele e veio com o colega, está ali. Está ali ao lado. O que é que aconteceu? Nós, a trocar as chaves do carro, os documentos, pum! Um vizinho vem com o carro dele a sair do estacionamento e o carro bonito do Didi-me ficou machucado. Para perturbar um homem que tinha dito, eu vou ser batizado. Eu disse à minha família, esta semana eu estou muito cansado, há muito tempo que eu não paro, vamos tirar 3 dias, vamos descansar. Fomos até à aldeia, lá à casa da minha sobrinha, ficar uns dias. Chegámos numa segunda-feira à tarde, descansámos. No outro dia dormimos um bocadinho mais, vamos para o carro para ir almoçar fora, eu e a minha Terezinha, íamos almoçar e a Teresa disse assim, aquilo é normal no carro? Aquilo o quê? Uma mancha de óleo debaixo do carro. Tirar a fotografia, Didi-me, o que é isto? Os nossos planos ficámos, bem, vamos voltar, que é para levar lá o carro. Não era nada de mal, mas por 2 vezes ia perdendo o óleo todo. Mas no meio disto tudo, eu à procura de sossegar a cabeça, preparar a mensagem para hoje, estou sentado a pensar e eu levanto-me. E quando me levanto, sabe o que é que me aconteceu? Eu fiquei como esta mulher. Ai! E pronto, já foi. E agora? Ai! Não conseguia endireitar-me. Minha hérnia aqui, esta coisa qualquer aqui, ficou. Quando o Didi me soube, quando eu fui lá, voltei, fui levar o carro à oficina, e depois tu vai poder batizar. Deixa estar. Até mandei a mensagem a algumas pessoas, orem, mas isto vai passar. Domingo eu vou mergulhá-los todos. Até o grande Rafael. Irmãos, eu acredito que há batalhas espirituais, porque a Bíblia diz lá em Efésios 6:12, nós não temos que lutar contra as coisas visíveis e físicas, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas eu vou ler só para que os irmãos ouçam o que é que a Bíblia mesmo diz, não vou apenas citar, vou ler. Diz assim, 6:12 de Efésios, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitas vezes, o que está a acontecer que a gente vê, é por razões que a gente não vê, e são batalhas espirituais. Em 1990, eu fui para o Alentejo.
janeiro de 1990. Minha filha mais nova naquela altura era a Dina. Ela foi com 1 ano e meio connosco. Passado um tempo, uns meses de nós lá estarmos, ela começa a ficar doente. A Dina, quando nós a íamos vestir, não tinha reação, não ficava em pé, o olhar muito fixo. Falámos com a irmã Kika. Onde é que ela está? Ah, foi lá. A irmã Kika, que estava aqui, que era médica, ela também ficou assustada. Fazer todos os exames. Pode ser uma meningite, não era. Pode ser uma epilepsia, não era. Fizemos o despiste de todo o tipo de doenças que podiam causar aqueles sintomas. E andámos em Moura naquela altura, irmãos. Moura fica a 200 e poucos quilómetros daqui. Não havia lá um hospital, nem um supermercado havia, só havia mercearias pequeninas. Estamos uma congregação pequenina com 6, 7, 8 pessoas e nós caminhando para Lisboa, fazer exames, fazer testes. Nada. Até que houve um dia que nós orámos e dissemos: Senhor, nós viemos aqui como missionários para trabalhar na Tua obra. O diabo está a querer nos entreter, ocupar com outras coisas, desviar. A nossa filha não tem nada, Senhor. Então, se ela não tem nada, fica ao teu cuidado. Foste tu que nos trouxeste para aqui. Então, faz o que tu quiseres, mas nós não vamos a mais médico nenhum. E não fomos. E não foi preciso, porque desde essa altura ela nunca mais teve nada. Ficou livre. Irmãos, o que era? Eu acredito que era uma luta espiritual. Porque ali nós tivemos, durante muito tempo, 14 anos no Alentejo, levando almas aos pés de Jesus, resgatando viciados da droga. Fizemos um ministério como eu nunca fiz na minha vida com toxicodependentes. Muitos deles se libertaram. E o diabo não queria que nada daquilo acontecesse. Queria manter toda aquela gente ainda encurvada. Há muitos problemas e esta mulher tinha um espírito de enfermidade que a mantinha presa a uma doença durante longos 18 anos. Mas não há problema para Deus, porque o Senhor olhou para ela, diz que esta mulher estava aprisionada e o Senhor viu-a, assim como também muitos de nós estamos aprisionados hoje por muitas coisas e o Senhor nos vê. Satanás mantém muita gente presa a vícios, presa a doenças e depressões e dívidas e dúvidas e preconceitos e medos e até presa a religiões. E a vida não anda para a frente e nós não nos endireitamos. Porque o problema não é o trabalho, não é o patrão que paga mal, o problema é espiritual. E é preciso que nós, de coração, vamos até Jesus. Porque Jesus olhou para esta mulher, vendo-a, diz lá o versículo 12, e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela estava longe, sabem que as sinagogas não eram como aqui, não é? Está o orador aqui à frente e vocês estão aí. Ele estava mais no centro, os homens estavam à sua volta, as mulheres estavam um bocadinho distanciadas, porque havia separação, havia a galeria das mulheres, havia o lugar dos homens. Então ela não estava logo ali perto, mas mesmo o Senhor viu, e viu a enfermidade dela, viu a batalha dela, viu a prisão dela e chamou-a até ele. E ela foi, quebrou todos os preconceitos e foi a Jesus. E o Senhor a libertou. E isso é o que pode acontecer hoje contigo, se estiveres preso a alguma coisa. Se Satanás te mantém preso, aprisionado a alguma coisa, podes ser liberto se tu fores a Jesus, porque Jesus está-te a ver, conhece o teu coração e a tua mente, as tuas dúvidas, e Ele chama-te, vem. Não é vem à Igreja Batista e tudo se resolve, não.
Não é vem aqui ou acolá, não, é vem a Jesus com o teu coração aberto e arrependido. Vendo a Jesus, Jesus conhecia as suas necessidades, Jesus chamou-a para ele e Jesus libertou-a e curou-a. E aquela mulher diz, endireitou-se e glorificava a Deus. Versículo 13. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. É o que vai acontecer com vocês. É o que vai acontecer com cada um que decide dizer, Senhor Jesus, eu vou. Ele vai endireitar e tu vais dar glória a Deus. É claro que esta foi a primeira pessoa. Uma pessoa que entrou encurvada e que saiu direita e a glorificar a Deus. Mas estava ali um que entrou direito e que saiu assim. Ele e os inimigos de Jesus. O chefe da sinagoga ficou indignado. E ele foi dizer, não é dia para vir curar. E o Senhor diz, hipócrita, então vais tratar dos animais ao sábado e não se pode tratar de uma pessoa? Hoje também há muita gente que valoriza mais a vida de um animal do que de uma pessoa. Vamos resgatar os animais, mas vamos matar aquele bebezinho que está lá dentro do ventre, não é? É o que muita gente hoje está a dizer. Valorizam mais os animais do que as pessoas. Cuidem dos animais, mas não os tornem pessoas, porque eles não são pessoas. Tratem bem os animais, mas eles não são pessoas. E aqui parece que os fariseus, os hipócritas, os religiosos daquela altura, estavam muito preocupados com o sábado, com os regulamentos, com as leis, com os seus animais. Mas aquela pessoa podia continuar presa, doente, não havia nada a fazer. O Senhor Jesus chamou-lhes hipócritas, desmascarou-os, dizendo, vocês interpretam a Bíblia, a palavra de Deus, à vossa maneira, de acordo com os vossos interesses. Ou seja, sim, o sábado é para consagrar ao Senhor, mas vocês, porque têm interesses económicos, porque têm que manter o boi para lavrar a terra, o jumento para carregar as coisas, os vossos interesses estão à frente. Então, abre-se uma exceção na lei. Esses podem ser levados para beber água, mas a mulher não. E o que é que aconteceu com estes? O versículo 17 diz que, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Envergonhados. Temos uma mulher que sai alegre, glorificando a Deus. Temos os religiosos que saem envergonhados. E todos aqueles que hoje não estão de coração puro diante de Deus, mais tarde ou mais cedo, serão envergonhados. Envergonhados pelo próprio Deus. E finalmente, porque temos que terminar, nós temos aqui o povo, que o versículo 17 diz, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Todo o povo se alegrava. Este foi um dia inesquecível para todas as pessoas que foram à sinagoga. Foram impactadas. Muitas delas devem ter saído de lá a dizer assim, valeu a pena vir à sinagoga hoje. Eu espero que hoje nós não fomos à sinagoga, mas viemos à igreja. Eu espero que muitos de nós saímos daqui alegres, como este povo saiu, dizendo, valeu a pena ir à igreja hoje. Valeu a pena ouvir os ensinamentos de Jesus. Valeu a pena ver Jesus libertar, salvar. A alegria deste povo vinha por ter visto o poder de Deus, por ter visto a obra de Deus. Tenho que concluir, por isso não vos empato mais. Vou só dizer, irmãos, a sinagoga estava cheia de gente. Nossa igreja hoje também está cheia. Uma mulher foi lá, toda encurvada, toda partida. E eu acredito que o Senhor hoje está aqui a falar para alguns que estão partidos. E acredito por isto. Lembram-se de eu ter dito há pouco que fiquei encurvado esta semana? Daquele mau jeito aqui na zona lombar que me deixou todo partido. Eu estava num dilema dizendo assim, eu não vou seguir domingo as mensagens que tenho estado a pregar. Para quem não sabe, eu prego, já disse há pouco, em Evangelho de Lucas, num versículo, vou seguindo capítulo por capítulo. Muitos dos irmãos já sabem, para a próxima semana vai ser este, não é? Já se preparam lendo até com antecedência. Mas eu disse, não, é dia da criança, se calhar vou falar sobre crianças. Não, é dia de batismo, se calhar vou falar sobre o batismo. O que é que eu vou falar? Vou continuar em Lucas. E lá estava eu, encurvado, com dores.
Então qual é a passagem que vai ser agora de Lucas? A mulher encurvada. E eu disse à Teresa, à minha mulher, olha, eu estava aqui numa dúvida, é mesmo mulher encurvada. E as nossas lágrimas, tanto dela como minha, vieram, porque não, é isto que Deus quer que eu fale. Porque eu sei que, como Deus libertou esta mulher e a levantou, também me vai levantar a mim e endireitar as minhas costas. E vocês hoje viram como é que estavam as minhas costas, não viram? E estão a ver como é que... Não sei como é que vão estar amanhã, mas hoje sei como é que estão. Uma mulher entrou e foi tocada e libertada, entrou curvada, saiu direita. O fariseu, o chefe da sinagoga e os seus amigos entraram direitos, arrogantes, e saíram cabisbaixos. O povo saiu a rir e alegre, dizendo, valeu a pena vir aqui. Deixo-vos com uma pergunta. Como é que tu vais sair daqui hoje? Que Deus fale ao teu coração. Amém.